Então, né, o nome desse encontro aqui é o do Sketch ao SketchUp, como fazer esquemas técnicos e simulações de obras de arte. Né, ele é em parceria com a Galeria 13 e ele é mais para ajudar, né, nesse momento muito específico do TCC e que tem essa parte do memorial descritivo, né, de colocar sua obra no espaço, se for uma obra física, mas também assim, aplicável nas situações, né, de obras suas mesmo e pode expandir para outros usos mais amplos, né, mas aqui é bem focado nisso, de uma imagem de uma obra num espaço. Ah, tá. Então, um roteiro rapidinho, né? Eu vou fazer uma introdução sobre o que é esse programa SketchUp, um pouco da história dele. Depois, eu vou abrir o SketchUp, vai ficar uma tela dividida na SketchUp outras instruções. E daí, a primeira parte, a gente vai conhecer as funções básicas do programa. Depois, a gente vai ver três tipos de como fazer um modelo 3D de sua obra. Um é um quadro, né, com imagem única. Esse quadro pode ser uma gravura, uma pintura, né, uma reprodução fotográfica, né, então essa ideia, né, da forma de um quadro. O outro é um objeto do 3D Warehouse, que é uma plataforma que eu vou mostrar, que você pode pegar vários modelos prontos, né, gratuitos, sem custo, né, uma plataforma oficial do SketchUp, colaborativa. E o outro é um objeto 3D importado que é uma obra sua. E essa aqui, no caso, vai ser simulando uma escultura numa base. E por fim, a gente vai construir nessa cena, né, esse lugar onde essas obras vão estar. E eu vou mostrar como exportar essas imagens para vocês usarem e colocarem onde vocês quiserem, né, no PDF, no Word, né, depois imprimir. E é basicamente isso. Aí daí no final, se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente abre para dúvidas. E se vocês também quiserem interromper aqui no meio, também podem tirar dúvida, né? É melhor por voz, porque o chat o meu tá aqui aberto, mas tá meio pequeno, né? Mas daí vocês que sabem, ou por voz ou pelo chat mesmo. Então vamos começar, né? O que é o SketchUp? Eu peguei essa definição bem genérica, porque é meio difícil, né? Definir essas coisas que a gente sabe, mas não consegue muito pôr em palavras, né? Então, SketchUp é um software próprio para a criação de modelos 3D no computador. E logo em seguida eu coloquei o que o SketchUp não é, né? Então, eu coloquei outros programas de 3D, né, em geral, modelagem 3D, que não são muito semelhantes com o SketchUp, né? Então, vocês podem ter familiaridade com esses programas, já podem ter sido usado, mas talvez o uso seja bem diferente, né? Então, conheço pessoas que, né, usam esses softwares que são mais avançados, que têm outros tipos de uso, e quando vão para o SketchUp estranham, porque ele é bem básico, digamos assim, né? A navegação dele, ele, ele se parece mais talvez com o Illustrator do que com esses softwares 3D, né? Então, mas só para especificar, né? Então, o Cinema 4D, tanto o Cinema 4D quanto o Maya, né, eles são de empresas diferentes. O Maya é do Autodesk, né? Eles são mais para, às vezes, efeitos especiais, CGI, né? Filme de animação, às vezes usam, né? Curtas, tal. Então, além da modelagem, tem essa questão da animação e de renderizar, assim, numa qualidade boa. O Rhinoceros, ele é bastante usado em design de produto, design de joias. Então, por exemplo, também aqui tem uma Lamborghini, sei lá, um carro que modelaram. Por exemplo, quero modelar uma torneira, sabe, aquelas torneiras da Deca que tem várias curvas tal, em alumínio. Rhinoceros é bastante conhecido por causa disso. O ZBrush é um também 3D, acho que é talvez mais conhecido pelo pessoal de artes, né? Que ele é mais de escultura, né? De esculpir em 3D. Então são coisas bem detalhadas. O fluxo de trabalho básico simula uma argila, né? Então você começa com um blocão ou uma bola e daí você vai usando ferramentas, né? De aparar, de refinar, de esticar, de puxar para você conseguir um modelo, né? Então ele é mais de, né, modelagem e às vezes texturização, tal, aplicar cor. E o Unity não deixa de ser um programa 3D, né, mas é uma plataforma de criar jogo. Dá para criar jogo 2D, mas também tem
o ambiente 3D tem bastante jogo que é criado nele, né? Então o SketchUp, ele não, apesar de ser um software 3D, né, ele não está nesse escopo assim maior. Uns mais semelhantes, né, a ele é o 3ds Max, o Blender e o Fusion 360, né. O 3ds Max, que é da Autodesk também, que eu me lembre, ele é o mais equivalente, assim, digamos, que tem os mesmos usos. Que o uso principal do SketchUp, que eu ainda não falei, é maquete eletrônica, né? Que é esse termo que, de traduzido, né, do inglês, que eu acho que antes era maquete 3D, né? E então o uso maior do SketchUp é em arquitetura, mas principalmente design de interiores. E o nome dele vem mais ou menos disso, né? De você tem a planta baixa e você sobe as paredes e você faz uma maquete eletrônica daquela planta baixa e daí você insere sofá, TV, móveis, geladeira e daí, né, aquela coisa que era plana ficou para cima, então um pouco isso. E daí, por isso que o 3ds Max é um concorrente mais direto, que tem bastante gente que faz maquete eletrônica nele. Então aqui no cantinho talvez dê para ver nessa meio que sala de jantar. E é isso, né? Então a diferença do SketchUp para o 3ds Max é que ele é pago, só pago o 3ds Max. Ele é bom para maquete eletrônica e aqui embaixo eu coloquei uns links para o YouTube de... A maioria está em inglês, eu acho, né? Mas é de gente falando os usos, né? Mais gente que está migrando do SketchUp para ir para usar esses programas, né? Para ter um fluxo de trabalho parecido. O 3ds Max também ele é muito mais complexo que o SketchUp, né? Ele tem mais essa cara desses programas aqui, Cinema 4D, o Autodesk Maya, né? Que é cheio de menus, cheio de funções, e daí a curva de aprendizado dele é bem maior. Mas tá aí, né? Quem quiser ou já conhecer, saiba que dá para usar. Daí também o Blender também, que ele é bem conhecido porque ele é de código aberto, né? Então ele é totalmente gratuito. E o Blender tem uma questão que ele é essa coisa, ele é tudo em um, né? Então ele reúne muitas coisas, muitas funções, é meio que um Photoshop, né? Um software que foi crescendo e acumulando né, recursos e funções e ferramentas. Então nele dá para fazer o modelo, dá para esculpir, dá para texturizar, dá para animar, dá para até editar vídeo, fazer renderizações. Então, aquela coisa, tem muita coisa e daí a curva de aprendizado também é bem maior. E daí aqui tem, esse acho que talvez esse segundo vídeo fala, né, de um add-on, que é tipo um plugin, né, um recurso que você coloca no programa que faz ele ter uma ferramenta que é a ferramenta mais famosa do SketchUp, que é esse push-pull, que a gente vai usar e vocês vão ver, né. Não é bem uma ferramenta, é mais como o modelo 3D funciona, né, como é encarado, né, as faces e as linhas e tal. E por último, esse Fusion 360, que eu recomendo bastante para quem quer começar a fazer modelagem, né? Ele é mais focado em fazer modelagem mesmo, né? Ele é gratuito para os estudantes, eu tenho a licença, né? É bem fácil de você conseguir essa licença, não precisa nem mandar e-mail, é bem rápido. E eu recomendo ele que ele é um bom complemento do SketchUp se você quiser fazer coisa simples, né? Coisa, sei lá, começar de um desenho que você tem no Illustrator vetorizado, bonitinho, e daí você faz nele e depois você exporta para o SketchUp, que isso é uma das coisas que o SketchUp tem um pouco de dificuldade de lidar. E agora eu vou falar uma breve história do SketchUp, né? Ele foi lançado em 2000, né, por essa desenvolvedora Last Software. Ela lançou 5 versões até 2006, era só uma versão profissional paga. Daí ela foi comprada pelo Google, né, essa empresa inteira, e ele lançou a versão 6, tinha uma versão gratuita, né, já foi gratuita a todos. E daí acabou popularizando bastante que eles integraram, né, recursos do Google Earth no SketchUp. Recursos como, né, você está lá modelando um prédio, uma casa, um edifício,
você consegue colocar no relevo exato, né, onde você queria, né, você consegue colocar o mapa por baixo, então é um recurso mais do pessoal de arquitetura, mais útil para o pessoal de arquitetura, e criou a 3D Warehouse, né, que é um dos grandes diferenciais também. Em 2012 para 13 a Trimble, que é uma companhia gigante também, comprou. Essa Trimble ela é só de software e é mais softwares para engenharia, né? Então todos os tipos de engenharia que você pode imaginar, né? Engenharia elétrica, engenharia, sei lá, de mina de carvão, coisas do tipo, né? Então eles têm um catálogo bem grande de softwares muito técnicos para essas indústrias. E daí acabou comprando o SketchUp. E daí o que aconteceu é que eles, né, dividiram entre SketchUp Make e SketchUp Pro, sendo o Make para uso não comercial e o Pro uma versão paga. Depois eles não lançaram mais essa Make, lançaram uma versão para navegador, que eu vou falar mais para frente. E atualmente o modelo de negócios deles para o SketchUp é bem parecido com o que aconteceu com o Adobe, né? Que antes você tinha a licença e você comprava, né, o CS3, CS4, CS5 e, né, era seu software, né? Você não precisava pagar mais nada, você só pagava se você queria atualizar para a próxima versão do próximo ano. E daí mudou para Creative Cloud, né? Que virou assinatura mensal, anual, e daí você tá sempre tendo que pagar e, enfim, né? Você nunca para de pagar o programa. Então, atualmente eles oferecem vários planos de assinatura, esse é o foco deles, mas ainda dá para comprar a licença, só que aumentou pra caramba o preço da licença, acho que tá $700 atualmente, né? Mas tem aquela coisa de ser seu software. Então aqui eu coloquei uma tabelinha, né? Qual versão usar? E eu coloquei 4 aqui. Por que essa aí, o Google SketchUp 8, que foi lançado em 2010, está aqui? Porque foi a última versão que a licença pode ter uso comercial. Ou seja, você pode instalar na sua empresa, né, onde você trabalha, e não vai ter problema, né? Porque assim, se você instala esses aqui geralmente num lugar que tem CNPJ e tal, eles geralmente mandam intimação judicial, né? No Brasil tem um pouco isso, né? Acho que talvez em outros lugares do mundo também, né? Mas assim, só para saberem, então, é uma versão antiga, vou mostrar depois uma comparação, né? É potencial gráfico de 2010, mas tem essa vantagem do uso comercial. E daí, a versão que eu vou usar aqui agora, que eu recomendo vocês baixarem, é esse SketchUp Make 2017, que foi a última versão Make que eles lançaram. Esse link aqui é para o site oficial, eu não vou abrir aqui agora porque eu abri da última vez, talvez eu abra aqui do lado. Mas é um link oficial, você cria um login lá e você baixa, tem em português, tem em inglês, tem outras línguas, né? O que eu vou usar aqui é o Make, então, 2017 em português. Ele é só liberado para uso pessoal, ele roda no seu computador, isso é um diferencial em relação ao online. Né, ele é grátis, ele tem acesso integrado a 3D Warehouse, que é uma coisa que o 8 não tem mais. E os plugins, que é uma coisa que depois eu vou falar, que tem vários plugins, e esse também é uma das coisas do SketchUp ser popular, né? Tanto os plugins quanto a 3D Warehouse, né, tem uma comunidade bem forte, bem ativa, que apesar do programa ser básico, acaba transformando ele no que ele foi, né, no que ele é, né, de ter bastante uso e uso profissional até, né, não ficar restrito a hobby, lazer, sei lá. E daí o Pro e o Studio 2020 ambos são pagos, eles não são grátis. E qual o grande diferencial deles entre, né, a versão Make para qualquer uma dessas duas, né? A compatibilidade de arquivos que você pode importar e exportar dele, né? Em especial, né, esse aqui, o DWG, que é um arquivo de planta CAD, e o DXF, algum negócio assim. Então, esses arquivos de planta, mais comum na indústria, você não consegue no Make importar, né? Então, acho que não um uso muito específico do pessoal que está assistindo agora, né? Mas para uso profissional é bem importante, né? E outra coisa é tipo STL, OBJ, a maioria dos arquivos 3D mais padrões, né, não consegue no Make.
Até tem, acho que talvez um plugin de STL, mas de uns que são mais específicos só da versão Pro, nem existe plugin porque, né, a empresa não deixa criar um plugin para isso. E daí a Studio, que é a versão mais cara de todas, né, só para informação, a diferença é que tem esse Sapphire, que é é uma extensão tipo BIM, que é bem para arquitetura também, que é tipo, é meio que o Revit, não sei quem conhece Revit, né? Essa coisa de analisar a estrutura da construção que você está fazendo, de ver eficiência energética, onde o sol vai bater, né? Qual a velocidade do vento, coisas do tipo. Então, esse Sapphire é esse extensão BIM que analisa esse modelo, mas é mais voltado para não ecologia, né, sustentabilidade. E daí tem o SketchUp Free, que pelo nome é free, né, você usa à vontade, ele é no browser, você tem que criar sua conta lá, mas eu não recomendo, porque que roda no browser, daí, assim, em geral, programas que rodam no browser não são muito bons, não são muito otimizados, questão de memória, uso do seu computador. E a outra questão que acho que pega mais é que não dá para usar texturas personalizadas, ou seja, não dá para você subir uma imagem nele direto e usar ela. Então, no caso, estou fazendo a simulação do meu quadro, então eu não posso tirar foto, né, da minha pintura, por exemplo, e colocar lá para ficar bonitinho. Então, por isso que eu não reconheço para o nosso uso aqui. Ele em si, eu recomendo, talvez, né, de você começar o seu projeto no Make, e daí você sobe para a plataforma, daí você consegue editar ele aqui, então você só mexe nas proporções, nos respiros, isso você faz de boa, depois você baixa de volta, então seria mais para esse uso. E outra coisa também, se o seu computador for muito lerdo, daí você pode também baixar o 8, que provavelmente ele vai funcionar, né? Porque é um programa de 2010, ele é levinho, é 30 MB. O Make também não é muito pesado, acho que não é nem 200 MB. Mas mesmo assim, né, às vezes tem algumas coisas que ficam mais pesadas. E daí, essa parte é isso. Daí aqui tem um comparativo. Desse lado aqui é o SketchUp 8, né, do Google. E desse aqui era um print que eu tirei na época, eu estava usando o Pro 2017, mas o Mac não muda muito. Daí só para mostrar mesmo que não tem tanta diferença aqui, né? Então a estrutura do programa continua a mesma, né? E lançaram alguns recursos que não tem, algumas melhorias na UI, que é na interface do usuário. Mas de resto, ano passado eu fiz esse workshop inteiro no 8, porque era lá na BA e era num computador de uma sala, né? Porque os laboratórios lá tem um ou outro laboratório que tem o SketchUp, então lá fiz na sala mesmo. E rolou, deu super certo, então qualquer coisa usa o 8, né? Se, se for o caso. Mas eu recomendo 2017. Eu posso testar uma coisa agora que é mostrar melhor aqui, que não rolou de manhã, mas acho que aqui talvez role. Que além da imagem também dá para você fazer vídeo, né, no SketchUp. Agora tá bem melhor. Então esse é um vídeo que eu fiz na versão 8, né, do Google. Dá para ver que tá meio borrado, né? Também a resolução dela tá ruim. Acho que dá pra ver. E daí eu vou mostrar aqui um vídeo de... O mesmo vídeo, né? A mesma coisa, só que no versão 2017. Né? Então tem mais frame, tá mais fluido e a resolução tá maior. Né? Em geral tá tudo melhor. Talvez esteja um pouco travado o movimento, eu tô vendo aqui no meu celular a mesma reunião, mas acho que deu pra ver a diferença, pelo menos da resolução, né, da imagem, que antes o vídeo ficava bem travado. Eu posso mostrar também não é a mesma imagem, mas é uma imagem parecida, talvez dar um zoom, né? Então as linhas aqui, principalmente aqui, elas são meio serrilhadas, elas são do 2008, né? E a mesma imagem, mais ou menos, no 2017, né, a linha é menos serrilhada, né? A resolução é maior. Não a resolução, né? Porque a resolução em si, né, 100 por 20 pixels é a mesma coisa, né? Mas a nitidez, né, da imagem é melhor quanto maior a versão em geral.
Aqui o para que serve, eu já falei um pouco, né? Ele começou mais com arquitetura e modelagem para o Google Earth, aqui né, uma tela do 8, né, dos modelos, e daí foi expandindo os usos, né? Então, sei lá, impressão 3D, design de interiores, marcenaria, tal, são coisas que as pessoas usam, mas em geral, quem usa, por exemplo, para impressão 3D, para marcenaria, em geral, assim, usa um monte de plugin, um monte, assim, geralmente não é usando as ferramentas básicas, geralmente não é uma pessoa que escolheu estar usando o SketchUp em vez de usar outras ferramentas pagas e tal, porque tem um pouco dessa coisa de fanbase e tal, né, de pessoas que gostam muito do programa, gostam dessa comunidade e usam. E eu conheço algumas dessas pessoas, né, que usam para fabricação digital tal e usa só SketchUp. E antes também, porque tinha a versão Make e tal, e você usa o pessoal liberado. Agora acho que tá morrendo um pouco essa comunidade, porque tá vendo que tá meio que fadada a acabar, né? Porque o foco é mais online e assinatura, né? Eles não estão mais tão interessados em ter essa versão para uso pessoal. Daí uma coisa que eu vou mostrar agora, eu acho que tá aqui, né? Uso aqui. Acho que vocês estão vendo, então. A primeira coisa que eu vou mostrar é esse artista japonês que é o Akihiko Taniguchi. Ele teve aqui no Brasil naquela mostra 50 anos de realismo no CCBB, que fica ali perto da São Bento. A obra que ele trouxe foi essa aqui, tinha outra obra, mas a que eu vou mostrar é uma similar a essa, que é né, algo similar para mim, né, sobre ver as coisas. Né? Então a obra é essa, ele tem um vídeo, outro vídeo, tem um roteiro, eu acho aqui, né, à vista da instalação. E eu achei legal que no site dele ele disponibilizou, né, ó, o Floorpan SketchUp File, que eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Então ele disponibilizou o arquivo no SketchUp, esse aqui que vocês estão vendo, e tem todas as especificações técnicas, né, do que precisa a obra. Espero que não trave. Foi. Né? Então aqui, ó, projetor, parede de tanto, quantos graus, aqui, né? Então é isso mais ou menos que a gente vai fazer também, né? Eu achei legal um exemplo, né, de um artista que disponibilizou isso. Outro uso que eu já vi, né, foi nessa exposição aqui, esse, né, mais voltado para educativo, mediação e tal. Foi uma exposição que teve ano passado, acho, no Itaú Cultural, se chamava Consciência Cibernética Horizonte Quântico, e cada obra tinha um videozinho num tablet, né, exatamente esse videozinho que eu vou passar, né, com essas animações. Essa parte não, acho que essa parte foi editada, mas essa parte sim provavelmente foi feita no SketchUp, né, usando aquelas funções de vídeo que eu mostrei, né. Então é um pouco isso, né, é um software relativamente fácil, né, e os usos são mais ou menos esses. Uma coisa que eu não, acho que não vou mostrar agora não, talvez no final eu mostre. Então, e aqui outro exemplo meu. Então essa foi uma imagem, né, que eu mandei para o edital da SP Art, né? Uma das imagens, no caso, né, detalhamento técnico da montagem com escala humana. Então aqui está a escala humana, a linha da visão indicando que é 1,60, né? As três obras aqui, respiro entre elas, ocupação total na parede e na distância para fixar, né, do chão, 1,85. Aqui do lado é uma simulação que eu tinha feito, né, junto com uma renderização do SketchUp com edição de foto. E aqui do lado, né, uma foto, né, de verdade, lá na exposição. Né? Ficou, né? Então, são coisas simples, né, mas que agregam, né, na hora que você for fazer um memorial descritivo, enviar, né, uma inscrição do edital, de um salão, talvez um projeto e tal. São coisas simples, mas, né, que acabam agregando um pouco, né, ali na sua produção. E daí esse aqui vai ser o resultado final, né, desse nosso encontro, né. Coloquei essas duas imagens, né. Então a obra aqui que a gente vai estar utilizando é composta aqui, né, do lado direito, né, de uma escultura numa base, né, base normal branca,
um vídeo numa TV 43 polegadas, e essa TV aqui, né, a gente não vai modelar, a gente vai pegar, né, pronta essa TV, e aqui essas molduras que a gente vai fazer do zero, né, molduras contendo, daí aqui dentro podia ser qualquer coisa, né, no caso eu coloquei isso, mas poderia ser foto, gravura, pintura, né, não precisava ter o chassi, mas eu coloquei o chassi porque é o mais comum, mas chassi não, né, eu coloquei a moldura, mas podia ser só o chassi no caso de uma pintura, várias possibilidades, né, mas para ilustrar um pouco, né, então a gente vai criar essa cena e daí depois a gente vai subir essas linhas guias, tudo, no caso tudo no SketchUp, né, a imagem final que vai sair do SketchUp já é essa, né, com todas as medidas, todas essas linhas e né, essas indicações. Então, antes da gente usar o SketchUp, acho que pelo menos o mínimo, né, é ter o Sketch, né? Então, esse aqui do lado direito também, esse aqui eu fiz faz um tempo, né? Mas eu fiz antes de modelar tudo, de verdade, né? Então, eu fiz esse sketch rapidinho. Então, é a mesma coisa, né? Uma TV de um lado, moldura do outro, escultura no meio, e daí aqui no cantinho eu fiz uma visão de cima, né? Então, aqui a quina e tal, como está posicionada a base. Além, né, desse sketchzinho, é importante, não importante, né, mas nesse caso, né, de você já tem a obra, ou mesmo que você não tenha a obra, é importante pelo menos você estimar os valores, né, as medidas certinhas. Então aqui, né, eu estipulei duas fotos de 30 por 20 centímetros, a moldura, o tamanho total dela é 36 por 26, então no caso ela tem 3 de, né, 3 de um para cada lado. E coloquei arbitrariamente um respiro de 5 centímetros entre elas. A escultura definia aqui dimensões X, né? E daí aqui também define mais ou menos a base, um pouquinho maior, né? Então aqui 25,6 para 28, 32 para 28 e 90 de altura, né? A base. A TV, peguei as dimensões, né, do site, né, ou do manual, da caixa da TV, né, no caso você pega, então se por exemplo, se for um objeto que já existe, uma cadeira, daí você mede a cadeira, né, isso é sempre bom ter as medidas bem anotadinhas, daí eu coloquei medidas do suporte aqui só para ter, né. Então, agora, eu tô vendo aqui, tá bem tranquilo de ver o GIF, né. Então, tanto essa apresentação, né, que tem esses GIFs, quanto a gravação provavelmente vai ser disponibilizado para vocês, né, então depois vocês podem ver, acompanhar certinho. Mas só que o que eu vou fazer aqui é, ao invés, né, de ter esses GIFs, vai ter o programa, né, de verdade aqui. E daí às vezes eu me confundo, eu falo, não volto, né, mas o slide está aqui, então, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Na verdade, né, antes de começar aqui com o pimentão, eu vou abrir um novo aqui para vocês verem, né? Deixa eu abrir aqui. Então, quando vocês clicarem no programa, acabou de baixar, vai vir, né, essa janela SketchUp Make. A licença, vocês podem clicar aqui, né, só para conferir, né, licenciado somente para uso não comercial, né, e daí vai ter essa aba de modelo que interessa mais. Em geral, eu vou começar com essa aqui, ó, centímetros, projeto arquitetônico. Vocês poderiam, na verdade, escolher qualquer um, né? Eu só escolho essa porque já está em centímetros. E daí depois eu vou falar dos estilos também. Mas para não deixar sem explicação, o que é esse modelo? Esse modelo define qual é o estilo que vai começar, né, o seu arquivo. Então, o estilo, no caso, é essa coisa. Então, por exemplo, aqui é grama e céu azul, aqui é cinza, e daí aqui é preto e branco, né? Mas o modelo continua o mesmo, é só meio que uma skin, um visual de como você vai estar vendo os preenchimentos e as texturas. Outra coisa que define, né, é justamente a unidade de medida, se é metros, pés, polegadas, centímetros, milímetros, que também é uma coisa que você pode mudar posteriormente. E a terceira coisa que afeta também é se já vai vir com algo dentro. No caso do projeto arquitetônico, esses aqui já vem com uma pessoa, né, de 1,80 mais ou menos, 1,70.
No caso aqui da impressão 3D vem já com uma mesa, né, que seria a mesa, né, o tamanho máximo que você pode imprimir, e daí tem uns que não vem com nada. Eu vou começar com esse de centímetros, porque já está em centímetros, daí é uma coisa a menos que eu preciso mudar, né, que no caso, em geral, aqui em memorial descritivo, arte, exposição, a gente usa centímetros, uma unidade de medida mais próxima da gente, né. Ela vai vir, na verdade, ela vai vir provavelmente assim, ó, vai vir com essa bandeja padrão, né? O programa vai vir exatamente assim para vocês. O que eu recomendo fazer é tirar essa bandeja padrão, porque é muita coisa e a maioria vocês nunca vão usar. Tem coisa aqui que eu particularmente uso bastante e nunca usei. Mas uma coisa que é interessante vocês verem é esse instrutor aqui. Então, deixa eu diminuir aqui, que aqui já tinha informações, né? Aqui do lado. Então, para explicar a interface do programa. Aqui na barra superior é uma barra padrão, que a maioria dos programas tem, né? De abrir, editar, quais são as ferramentas, ajuda, né? A maioria dos programas tem. E logo embaixo já tem essa caixa de ferramentas, que é uma coisa que você pode tirar, personalizar. Além dessa caixa de ferramentas inicial, tem essa aqui, ó, conjunto grande de ferramentas, que abre aqui do lado, que tem várias coisas repetidas, mas tem mais coisa. Daí fica até mais parecido com o Photoshop. Eu não vou usar ela agora, porque justamente a gente vai usar as mais básicas e elas, que eu acho que todas estão aqui, menos uma, né, que vou usar no final. Então eu vou ocultar. Mas uma coisa que eu vou usar é esse aqui, exibições, né? Então eu particularmente, né, gosto de mover isso aqui para cá, e daí eu oculto o grande e fica assim o programa. Né? Então tem isso aqui, né? Você pode colocar barra aqui, tem a bandeja que eu já vou falar, e no meio é o programa em si, que é onde tudo acontece, né? Os seus modelos, tal, as suas cenas também. Uma parte bastante importante, e que eu acho que isso é mais diferente, né, do Photoshop, Illustrator, etc., é essa parte aqui embaixo, que é bem importante. Essa primeira parte aqui é uma versão simplificada desse instrutor aqui. Então, dependendo da ferramenta que eu tô, ele vai dar dicas, né? Então, aqui eu tô na Mover, ele fala, se você apertar Ctrl, acontece isso. Se apertar Alt, acontece isso. Se apertar Shift, acontece isso. E muda a partir da ferramenta. Mas o mais importante mesmo é esse aqui, medidas, né? Que ele muda às vezes para distância. Se eu vim aqui, mudar para ângulo. Aqui, ó, tô mudando, né, campo de visão. E esse é um elemento que geralmente é mais de programas técnicos mesmo, então às vezes a pessoa estranha bastante no começo, né, quando está vindo de outros programas. Principalmente também porque, é que eu vou dar um exemplo, né, tá vendo que eu estou aqui movendo livremente, vai estar um monte de medidas. Aqui no SketchUp, geralmente o que a gente faz é, eu quero mover aqui, né, nesse eixo verde. Em vez de eu ficar indo na mão, eu simplesmente digito o que eu quero. Então, eu quero mover 100 centímetros, que é 1 metro. Digitei 100 no teclado, apertei Enter. E daí ele moveu. Mas daí depois eu vou mostrar. Então, geralmente, é isso. Prestar bastante atenção aqui do lado. E essa bandeja padrão eu vou fechar. E o que eu vou fazer, eu vou criar uma nova bandeja com o que a gente vai usar aqui, que são essas coisas, né? Informações do modelo. Na verdade, isso aqui é para mudar de centímetros, que eu já vou fazer daqui a pouco. Mas o que a gente precisa é informações da entidade, materiais e cena. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui em janela, pode criar uma nova bandeja, daí você seleciona informações, cenas, materiais. E daí ela está aqui. Daí vocês podem arrastar também para ver um pouquinho mais. E daí isso também parece um pouco, né, com aquela seção lateral do Photoshop, também do Illustrator, que às vezes tem as camadas e tal. Feito isso, agora eu vou falar um pouco da navegação. Essa navegação também difere de alguns programas 3D, ou na verdade difere um pouco da maioria, né?
que muitos programas às vezes você usa o botão direito do mouse, né, que é o botão secundário para mover a vista, a cena, orbitar. Aqui no SketchUp é tudo a roda, né, a rolagem, o terceiro botão, o botão central do mouse. E também eu recomendo vocês usarem mouse, né, porque é bem difícil usar com um trackpad ou, né, com notebook e tal, justamente por causa desse tipo de navegação. Então eu estou aqui na ferramenta selecionar, né? Então a rolagem você dá o zoom in e o zoom out. E também depende de onde o seu mouse está. Então se eu quero aproximar para o rosto dele, eu estou no rosto, aproximo. Se eu quero aproximar para o pé, eu estou no pé, aproximo. Se eu quiser, né, virar o ângulo, eu aperto e seguro, né? Daí eu orbito, né? Sempre mantendo os eixos aí. E se eu quiser mover, né, meio que arrastar como se fosse uma rolagem normal, eu aperto o Shift e aperto. Daí ele vai de um lado para o outro. Tem um que eu nunca uso, mas a nível de curiosidade, né, o Ctrl, e ele suspende a gravidade, teoricamente. Mas é péssimo porque daí você fica tudo desalinhado e daí você tem que usar outras coisas, né, para voltar a alinhar, que é o que eu já vou mostrar agora, daqui a pouco. Mas daqui a pouco eu falo das câmeras, mas para não confundir, né? Então tem essas coisas, é um programa 3D, então tem os eixos, não que os 2D não tenham, mas geralmente 2D, pelo próprio nome, são dois eixos, né? O X e Y. E aqui, né, tem o X, Y, Z. O azul é o Z, né? Então é a altura, tá aqui, né? Então aqui tá vindo para cima, aí o pontilhado tá vindo para baixo. Eu nunca sei se dá para ver o pontilhado, né, na resolução de vocês, mas tem um que é tudo, que a linha é sólida, e daí tem o pontilhado que é o negativo, né? E daí o vermelho é a profundidade e o Y é a largura, né? Vendo daqui. E daí o próximo é a câmera, que é esse menu inteiro aqui, né? A gente, até todo nesse começo a gente estava nessa câmera de perspectiva. Agora o que eu vou fazer, eu vou mudar pro pimentão, que daí para a gente entender as câmeras de maneira melhor. Então a gente estava na perspectiva até agora, e agora eu vou mudar para projeção paralela, né? Que é essa projeção chapada. Antes disso eu vou voltar, né? Colocar de novo aquele negócio que eu tinha posto, que é as exibições. Se não travar, acho que travou. Então, aqui exibições, que é essa casinha aqui. E essas exibições, elas são as mesmas coisas, né? Elas equivalem a você apertar aqui exibições padrão. Então, quero ver do alto. É a mesma coisa que eu vim aqui apertar alto, né? Vou mostrar de novo, né? É a mesma coisa. Então, é só um atalho, né? E também, né, tem a vistazinha, fica mais fácil. Aqui, então, se eu ver de frente, é essa visão aqui que eu tenho. É importante observar que o negativo, né, então aqui o negativo da altura é para baixo, o positivo da altura é para cima, né, o do verde aqui e do vermelho. Quando eu estou vindo de frente, eu estou no negativo, né? Quando eu vejo de trás, eu estou aqui na porção positiva, em relação à origem, que é uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então, de lado, do outro, na esquerda. E é isso, é sempre bom ter noção dessas coisas, né? Em geral, a gente faz as coisas, né, de frente, né? Ter essa referência, fica mesmo no negativo. Mas você pode usar outras. Por muito tempo eu usei a direita, assim, não muda nada, como é meio relativo, né? Se você faz tudo a partir da direita, não tem grandes implicações, é só uma questão de preferência mesmo e de você se orientar. E daí uma coisa a observar, né, a diferença entre essas duas perspectivas, tem uma terceira aqui que eu nem vou citar, que eu não uso muito, que é a perspectiva de 2 pontos, que é uma perspectiva que ela é muito usada em foto de prédio, foto de arranha-céu, quando você olha para cima,
sabe? Geralmente, quando o prédio é muito grande, acho que eu vou ilustrar. Não mostrei no outro, né? Mas é um prédio de... aliás, ó, deixa eu mostrar aqui, tá ali no canto dá pra ver, né? Que tá em milímetros o arquivo. Para mudar aquele caminho que estava ali no começo, você vem em janela, preferências, e daí abrir um troço aqui. Na verdade não é aqui não. É janela, informações do modelo, pode abrir. E daí aqui, ó, unidades, e daí você vem e muda para centímetros. Daí agora tem centímetros. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui, só confirmar. Sim, agora tem centímetros. Então eu vou subir aqui 16 metros, assim, né? 16 metros deu, né? Então, essa perspectiva que eu falei, que é de 2 pontos, a câmera, a gente está na perspectiva, né? Quando se olha para cima, ela tende a não ficar reto, né? Ela tende às alturas se encontrarem lá em cima, daí fica meio feio e tal. E dessa perspectiva de 2 pontos é usada tanto em fotografia quanto nessas simulações para ficar reto lá em cima, né? Então não é muito usado pela gente, mas só para vocês saberem. Deixa eu mudar aqui para câmera, eu acho. Acho que dá para ver um pouco. Mas é isso. Nunca usei, mas tem gente que usa aí para fazer. Acho que desenho técnico e tal devem ser usado bastante aí em alguns casos específicos. Uma coisa que eu posso mostrar, não, depois eu mostro, né? Mas em geral a perspectiva também às vezes ela engana, né? Então deixa eu mover um pouco para cá. Por exemplo, aqui. Aqui às vezes eu acho que, vendo daqui, às vezes eu acho que o pepino não, né? Os pimentões estão no chão, né? Estão paralelos aqui, né? E às vezes com a câmera perspectiva não dá para saber muito bem porque as coisas ficam meio relativas e tal, às vezes você moveu e você não sabe. E daí, se você vier aqui de lado, não dá para saber direito, né? Todos os lados aqui. E daí a projeção paralela é bom para confirmar, né? Então aqui no caso, não estava no chão, né? Para estar no chão, devia estar um pouquinho mais embaixo. E daí agora está no chão, né? Então é um pouco para isso, as funções básicas, né, da câmera e quando usar. Outra coisa bastante comum é você ficar preso no seu modelo. Tipo, estou editando algo aqui no meio, que estava muito próximo da parede, estava fazendo alguma coisa muito próxima da parede e eu não consigo sair da parede. Uma coisa que acontece bastante. E daí também não adianta você mudar a câmera, porque a câmera não muda a distância. Então o botão para você apertar, né, e sair e conseguir mexer tudo de novo é esse aqui. Do lado da lupa, modo centralizado. Que daí ele dá um zoom out e faz que você consiga ver tudo que tem, né, no seu arquivo, na sua cena. Então é um botão bem útil que também eu uso bastante, né, para dar esse reset, né, mais do que esses até. Agora, a ferramenta selecionar. Aqui a ferramenta selecionar ela é bem parecida talvez com a do Illustrator e do Photoshop, com exceção... Não, é mais do Illustrator, do Photoshop nem tanto. Com exceção que geralmente nesses programas, depois que você seleciona algo, ele já muda direto para mover, né? Principalmente o Photoshop, acho que né, por padrão é isso, né? Você seleciona e você já move, já muda para mover. Aqui não. E da mesma forma que no Illustrator, as coisas têm preenchimento e contorno. Aqui e grupos, né? Então no caso aqui eu selecionei só uma face, né? Que aqui é chamado de face, né? Antes era no Illustrator preenchimento, mas aqui chama de face.
E aqui eu selecionei um contorno. Se eu clicar 2 vezes, né, preenchimento e contorno, né, face e todas as linhas que compõem essa face. Se eu clicar 3 vezes, ele vai tentar expandir, né, todas que estão em contato, selecionou tudo isso que estava em contato. Feito isso, eu posso agrupar, e é sempre bom agrupar as coisas. Em geral, os modelos vão vir agrupados. Então, por exemplo, aqui, deixa eu colocar nossa bandeja de novo. Aqui, ó, né, informações da entidade. Então, esse componente aqui se chama CRIS, né, colocar um nome, é o padrão. E se eu clicar 2 vezes, eu vou entrar nesse grupo, que é bem parecido com o Illustrator também, né, que você entra no grupo quando você clica 2 vezes. Então, dentro desse grupo, o que a gente tem? A gente tem várias formas, com várias linhas, né, linhas de contorno. E nessa situação aqui, elas estão todas ligadas umas às outras, né? Não tem grupos dentro do grupo. Aqui eu vou criar um grupo contendo o rosto e essa parte aqui do cabelo, apertando Shift, né? A mesma coisa, né? Shift você aumenta a seleção. Então, ó, vou criar aqui, criar grupo. Agora, se eu usar a ferramenta Mover, que eu acho que é a próxima, né? Mover, eu clico na ferramenta Mover. Se vocês quiserem, vocês usam aqui os atalhos M, espaço, E e tal. Eu não vou usar aqui porque geralmente eu não uso, pelo menos no SketchUp. Em outros programas eu uso, mas como é uma interface simples, para essas coisas em geral eu não uso. E daí agora eu consigo mover a face e tal, é uma coisa diferente. E aqui nos materiais, já vou aproveitar. Então, assim, os materiais, eu vou colocar então aqui ó, na bandeja, eu quero ver os materiais. Se eu vim aqui em cores, é a mesma coisa, já vem um balde automaticamente, naqueles swatches que tem também no Illustrator. E eu consigo, né, se eu selecionar, consigo, né, pintar. Voltando, ó, já aproveito e já falo do Ctrl Z, né? O Ctrl Z funciona também e o Ctrl Y para desfazer, né? Então, Ctrl Z é desfazer e Ctrl Y refazer, né? Então, eu vou desfazer até aquele momento que eu não criei o grupo, então tá tudo junto. E daí o que acontece se eu mover a mesma coisa sem estar no grupo? Ele faz isso, né? Como as linhas estão juntas, estão ligadas, né? Eles não estão separados por um grupo, ele estica junto e fica distorcido, né? Então por isso que é sempre bom agrupar, se for uma coisa diferente, se você quiser tratar, né, individualmente aquela coisa, né? Para você conseguir manipular tranquilamente. Então, ó, outra coisa aqui, né? Se eu tivesse aqui nesse ambiente, também dá para pintar tal. Mas tem essas questões de estar junto, estar separado, então é sempre bom agrupar. E daí, ainda nessa ferramenta Mover, são essas coisas que estão escritas aqui embaixo, é a mesma coisa que está escrita aqui. Se você clicar, arrastar e apertar Ctrl, ele duplica. Acho que no Illustrator também é assim, né? E se você segurar Shift, ele bloqueia, né, o seu movimento para alinhar o movimento, né? Então, ó, está bloqueado, né? Por mais que eu mova um monte aqui, fica no eixo, né? Então ele não move para baixo, ele não move na diagonal. Que é geralmente o movimento que a gente faz, né? A gente raramente move as coisas na diagonal, porque a gente não sabe exatamente para onde está indo. A gente não sabe se isso aqui foi 7 metros para baixo e 8 para a direita ou para a esquerda, né? A gente não sabe exatamente para onde está indo. Como é mais uma coisa técnica, em geral a gente quer saber, né, exatamente onde está as coisas. Agora o próximo, eu vou fechar esse aqui, que a gente não precisa mais usar, e eu vou voltar pro que a gente estava aqui com nada, e eu vou apagar ele, que a gente não precisa mais dele. Falar sobre a ferramenta fita métrica, que é essa aqui, e falar sobre, né, ponto, linha, plano.
Então, a gente já começa sempre com um ponto, que é o ponto de origem, né? Que é o 000, que é esse aqui. E com essas linhas que são os eixos, né? Então, eixo vermelho, eixo azul, eixo verde. Mesma coisa aqui, dá para pegar no negativo. Com essa ferramenta fita métrica, por padrão, ela vem ativado com esse maisinho, que é para o modo que você cria as coisas. Se você apertar o CTRL, você não vai criar, você só vai verificar, né, uma medida e tal. Então, a gente voltou aqui para o modo de criar. Então, por exemplo, eu quero um ponto, né, na origem aqui no eixo verde de 50 centímetros. Eu venho, estou aqui no eixo verde, digito 50, aperto Enter. E daí não criou. Às vezes não cria, mas daí você tenta de novo. Às vezes está com um bug, sei lá. Aqui no caso criou sem. Na verdade tinha criado aqui, a gente estava muito próximo, né? Tá aqui o de 50. Vou criar de novo para vocês verem. 50, tá aqui o ponto. E se eu uso, né, se eu aperto Ctrl, aqui eu só estou medindo, né? Então tem 50 sem criar. Né? Eu posso medir para qualquer lado, mas aqui não tem ponto para ver se essa medição é desse ponto para o outro ponto. Além de criar ponto, né, a partir de outro ponto, você pode criar uma linha guia a partir de outra linha guia. Então aqui no caso, eu estou, né, nesse eixo e daí eu quero criar uma linha guia para cima, e às vezes é meio difícil, mas ó, tá aqui no azul, eu quero 160 centímetros. Né? Mesma coisa, deixa eu ver, tá aqui, né? Então essa linha aqui, ela se estende a todo o horizonte, né, infinitamente. É uma linha que acompanha o eixo. No caso, né, você não precisa ficar fazendo isso do nada, eu vou criar um negócio rapidinho aqui, depois eu explico, né? Mas digamos que a gente está aqui, né, com isso aqui, e daí eu quero criar outra linha a partir daqui, né? Então eu posso vir a partir dessa linha e eu crio outra linha, né? Então 150, né? Então daqui para cá tem uma linha paralela a essa linha, né, a 150 centímetros. Mesma coisa, quero criar um ponto exatamente aqui na metade. Por padrão, já tem aqui, ó, a metade, você vê que ficou azul, mas daí eu tenho que ver certinho, né? Então é 139,2, coloco 139,2, do Enter, e daí aqui está o nosso ponto, né? Daí eu posso criar outro ponto a 10 centímetros daqui, aqui, né? 10, daí isso aqui é um ponto, enfim. E de maneira bem semelhante é a ferramenta lápis, que é essa terceira aqui. E é a mesma coisa, só que ao invés de você fazer essas linhas, né, que não contam como no modelo, né, são mais linhas guias tal, imaginárias, essas aqui são mais para criar, né, um modelo. Então, mesma coisa, eu vim da origem, quero 50 centímetros, daí eu subo 40, daí eu quero 20, e daí aqui eu já não vou usar o teclado para digitar o valor, né? Eu posso vir de um ponto a outro, daí eu fechei aqui, né? Daí criei a minha forma. Da mesma forma você pode, né, misturar, então colocar 50, 30 e agora com a fita métrica, então são linhas imaginárias, mas daí eu começo a usar o lápis, né? Então 40 para cá, 20 para cá. Então daí fecha, né? Daí cria esse triângulo no meio do nada e daí é isso, essa é a ferramenta mais básica e agora eu vou explicar, né, como faz a obra com moldura, que, né, não precisa ser necessariamente uma obra com moldura, né, mas mais ou menos nesse formato, né, de moldura, de caixa e tal. E daí eu vou mostrar de dois jeitos. Um é justamente esse usando lápis, né, é bem simples, né, só para deixar registrado, e o outro eu vou usar duas ferramentas, né, que é a retângulo e a equidistância, que é essa aqui. E aí, invariavelmente, todas vai ter essa empurrar-puxar, que é aquilo que eu tinha mencionado antes, né, do push and pull. Só para deixar registrado, né, tem essa outra ferramenta que é o desenho à mão livre, que acho que também tem, né, nos outros softwares, mas assim, eu nunca usei ela,
que é essa coisa, né, de eu crio a forma aqui, né, então uma forma livre. Né? Aquela ferramenta que é mais famosa, que é a caneta, né, que também às vezes é chamado de curvas Bezier, né, que você aperta um ponto, aperta o outro, daí você segura e, né, faz a curva, e daí você vai completando, contornando assim. Ela tem, mas só por meio de, né, plugins, né, extensões. Daí, se te interessar, você procura e vai funcionar tranquilo. Deve ter de vários desenvolvedores, mas não é um recurso nativo. Então, para fazer a moldura, eu vou fazer uma bem rapidinha aqui com as linhas guias e depois eu vou fazer com um retângulo que é mais rápido ainda, né? Então, eu vou dar 10 e 10 aqui de espaço só para a gente não começar na origem para vocês verem melhor. E daí, eu necessariamente não preciso desenhar todas as linhas. Então, como é linha guia, eu posso vir aqui 36 por 26, que é o, né, que é a medida externa, né, da moldura. E deve colocar 26 aqui, tá? 36 de novo. E daí eu completo com lápis, né? Bem simples. Eu poderia ter feito sem as linhas guias, mas assim, como é bem básico, né? Às vezes é bom começar assim. E daí, no caso da moldura, o que eu poderia fazer aqui nesse caso, colocar 3 para cá, 3 para cá, né? Deixa sempre no eixo, né? Tem que estar azul. Então subir 3 aqui, subir 3 aqui, subir 3 aqui. E daí eu venho, e daí agora eu já usei a ferramenta retângulo, né? Formas, retângulo. E daí se eu vou de um ponto ao outro, ele fecha, né? Ele encaixa certinho e daí tá a nossa moldura. Eu posso usar a ferramenta fita métrica para ver, né? Então aqui tá com 30 e aqui tá com 20. E é isso, né? Se eu quiser eu venho e uso aqui editar, excluir guias, que daí some tudo e eu fico só com essa base. A outra forma que eu vou fazer, que é mais rápido ainda, é vir direto aqui na ferramenta retângulo, colocar aqui na origem direto, e daí aqui embaixo tá vendo que o formato que tá é a casa decimal com vírgula e a de separação, né, entre as duas medidas com ponto e vírgula. Isso dá para mudar, geralmente eu uso ponto e vírgula, ao invés de vírgula e ponto e vírgula, né, eu acho que deu para entender o formato que eu uso. Mas aqui eu não vou mudar, vou usar assim mesmo. Então, o que eu vou digitar aqui no meu teclado? Vou colocar 36, daí ponto e vírgula, 26, e daí ficou nessa orientação que eu não quero. Isso acontece bastante, e às vezes muda, às vezes você está na mesma orientação, mas você está olhando para cá, e daí você digita a mesma coisa e vai para cima. Então, eu nem tento decorar, porque eu sempre vou nessa tentativa e erro. Então agora a gente tem o tamanho da moldura total e eu vou usar essa outra ferramenta aqui, que se chama equidistância, que ela pode ser usada para outros tipos de forma, não fica restrito a essa, né? Mas como o nosso é um retângulo, ele cria, né, outro retângulo baseado, né, essa equidistância, né, com distâncias iguais em todas as arestas. Então, como o nosso é 3, a gente vem aqui para baixo, né? A gente poderia ser para fora, mas nesse caso a gente está vendo para dentro e coloca 3. E daí agora se a gente pegar a fita métrica e medir, mesma coisa, 30 por 20, né? E foi até mais rápido. Como a gente está aqui, eu vou voltar aqui para visão frontal, eu acabei fazendo ele para trás, eu vou fazer ele na frente que eu prefiro. Então vou fazer rapidinho de novo. E, né, então a gente está aqui na visão da frente, mesma coisa. Não, não, vou fazer assim mesmo. Eu poderia fazer de fora. Acho que eu vou fazer então, ó, 20
ponto e vírgula 30, daí não foi, 30, ponto e vírgula 20, foi, e daí eu vou fazer a equidistância para fora e colocar aqui 3, e daí foi. O que eu vou fazer é mover aqui os 3 para ficar na origem, e daí agora, esse aqui que é a minha imagem, minha foto, né, a minha pintura, a minha gravura, eu vou agrupar, que ela é uma coisa só. E esse aqui que é a moldura também eu vou agrupar, que é uma coisa só. Na verdade, antes de agrupar, eu vou usar essa outra ferramenta aqui, que é o empurrar, puxar. Então deixa eu fazer antes de agrupar. E daí aqui é para dar a profundidade ou a altura, dependendo do eixo que você está. E a mesma coisa, você pode vir no olho, né, aqui e parar, ou digitar o valor. Nesse caso eu vou definir que a profundidade da minha moldura vai ser 3. E daí agora eu vou... peraí, antes eu vou agrupar isso aqui, que é uma coisa só. E daí agora sim... Não tá indo. Peraí. Tá, agrupei. Daí aqui... não tem problema também. Então, se eu quiser colocar 3, né? Coloquei 3. E daí, se eu quiser que não fique assim no meio, que é a moldura... Peraí. Por algum motivo assim... Tá, agora sim, né? 3. E daí, se eu quiser que não fique ali no fundo, eu posso vir aqui e mover ele aqui, sei lá, 1.5, e daí ela fica no meio, né, da moldura, não fica no fundo da moldura. Podia ficar na frente também, mas deixei aqui no meio. Era isso aqui. E daí, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, mas eu vou aplicar uma madeira. Então tem essa biblioteca de materiais básicos, eles não são muito bonitos, mas alguns dá para o gasto. Então eu vou vir aqui em madeiras e vou usar essa madeira de cerejeira, sei lá. No caso aqui veio só uma face, se não for um grupo vai ser face por face, mas se você agrupar, né, então agrupei só a moldura, eu vim aqui, ele vai inteiro. Né? E daí, essa parte aqui é uma parte meio complicada, né? Ela tem várias etapas, mas ela é bem importante, né? Que é como aplicar a sua imagem aqui, né? nessa superfície. Tem a opção aqui de você vir importar um JPEG qualquer, mas eu não recomendo né, importar uma imagem como textura, porque o programa não vai interpretar essa imagem como um objeto 3D, porque não vai ter profundidade, ela vai ficar como um objeto 2D, enquanto se é com uma textura aqui, mesmo que tenha 1 de profundidade, vai ser um objeto 3D e daí você vai poder medir, você vai poder interagir, que é as outras coisas mais pra frente, né? Então, apesar meio chatinho, vai ter o vídeo, aqui tem as instruções, mas é a melhor forma de fazer. Então, o que você vai fazer, né? Então, aqui é um grupo, né? A imagem é um grupo só. Você clica nela, então entrou no grupo, e daí você clica aqui na face onde vai ser a sua imagem, né? Então, aqui, face. Você clica com o botão direito, aperta em converter em textura única. Daí essa janela é importante que se você não souber qual deve ser a proporção em pixels da sua imagem, você anota esse valor aqui, abre no Photoshop, qualquer outro programa e joga a sua imagem lá. Que essa imagem vai estar em proporção, em escala, com a forma que você criou aqui. Então aqui é 30 por 20, então aqui está na mesma escala, né, de 30 por 20 se divide tudo. Então eu vou criar a textura aqui, e daí é isso aqui, ó, virou isso aqui, essa textura.
Você clica, você edita e daí você vem aqui, procurar arquivo de imagem de material. Vai lá na sua pasta, aqui, área de trabalho, área do sketch, e é uma imagem que eu já preparei antes, que está na proporção. Aqui no caso dela, depois eu mostro, mas ela não é exatamente o 1024 por sei lá o que, ela está em 1200 por 900, aqui ó, 1200 por 900, que está na proporção. Então pode ser um pouquinho maior ou menor, mas o programa ele vai deixar naquela proporção, não naquela proporção, né, mas naquela quantidade de pixels máximas que mostrou. Vou selecionar essa aqui de baixo. Isso aqui acontece bastante, né, de deformar, mas daí é só você desbloquear aqui e lembrar, né, o valor. Então aqui 20, né, até 30 por 20 a nossa imagem, dá ok, pode sair. E aqui está uma das obras. Como são duas, o que eu vou fazer, eu vou agrupar, né, então tá a imagem e tá a moldura em diferentes. Daí eu vou usar aqui o Ctrl para mover. Se eu colocar aqui, digitar 26, ele vai dar 26 certinho, né? Então ele começou daqui até aqui, ficou uma em cima da outra. Como eu quero 5 de respiro, o que eu posso fazer é digitar de 26, daí eu seleciono de novo, digitar 5 e dar Enter, porque ele vai estar com 5 de respiro. Ou eu posso somar e colocar, né, 5 de respiro, né, 31, que deu na mesma, né, tá com 5 de respiro. Agora, aqui do lado, nos materiais, eu vou mudar para no modelo, só para vocês verem o que acontece. E eu vou fazer a mesma coisa, então eu tô aqui na de cima que eu quero mudar, eu clico, entrei num grupo, aqui é outro grupo, eu clico de novo para entrar nesse grupo, e agora sim eu tô na face. Daí eu vou converter em textura única de novo, porque se eu não converter em textura única e eu editar isso aqui direto, vai mudar de baixo, que é a mesma textura. Então quando eu clico aqui em converter em textura única, ele duplicou aqui porque agora é outra coisa que é única, né? Então eu faço o mesmo procedimento, venho aqui, editar, daí no caso, esse aqui é a de trás, então você só editar essa. E a mesma coisa, e daí eu vou selecionar a de cima, sempre dá esse negócio, daí sempre você tem que vir aqui, colocar certinho, e daí agora você está aqui com a sua obra certinha, né, com as duas texturas. O que eu vou fazer agora, eu vou salvar naquela pasta que eu tenho. Acho que tá com os do passado, mas daí eu coloco 2. Aqui. Tava aqui que eu tinha feito da última vez, então vou colocar molduras 2. Aqui na hora de salvar, se você estiver mexendo com duas versões, você pode salvar numa mais baixa, tipo a SketchUp 8, que daí vai abrir na sua do 8. Se você salvasse lá na de 2016, ele só vai abrir na de 2016 para cima, né? Então não tem problema abrir aqui no 2017 uma do 8, todas, mas numa versão inferior não abre de uma versão superior. Então, mas aqui no meu caso eu vou colocar aqui essa aqui mesmo que é 2017, não tem problema. O que eu vou fazer agora para manter as configurações, eu vou apagar, né, já está salvo, e eu vou salvar como outra coisa, que eu vou salvar como escultura 2 aqui, que eu vou fazer agora. Então, no caso, eu vou fazer agora a obra de base, eu vou voltar aqui nas minhas medidas, que eu não lembro exatamente quais eram, mas é isso que está aqui. Se eu conseguir mover, né? É isso que está aqui, essas medidas. Então a base é 28 por 32 por 90. É isso que eu vou fazer aqui rapidinho. Eu crio aqui um 28, né? Ponto e vírgula 32. Com a ferramenta empurrar puxar, né? Apontando o eixo para cima, 90, aperto Enter. Estou com a minha base.
Clico 2 vezes, crio o grupo, que é uma coisa só. Vou mudar aqui para uma visão isométrica. E daí agora, o que eu vou mostrar agora é importando essa coisa, eu fiz um arquivo 3D e tal, tenho ele, quero importar, modelei em outro lugar, quero importar aqui. No caso, como é a versão Make, eu exportei lá no programa, nesse colada, né, que é o ponto da E. Ele é bem fácil, a maioria dos programas tem, às vezes você converte online, daí você consegue usar o seu modelo aqui, que é esse no caso, né, escultura. Propositalmente eu deixei ele aqui, né, tanto nessa orientação quanto nessa escala, para mostrar as ferramentas. Então, para você gerar, né, gerar o seu objeto qualquer, você pode usar a ferramenta mover ou essa do lado que é a rotar. A diferença entre elas é que a mover, ela move, né, ela move pelo meio da face que você escolher. Então, aqui dá para ver que tem, quando você aperta a ferramenta mover, você tem essas 4 cruzinhas e não importa de onde você vem, ela sempre vai mover da mesma forma. Só importa se você mudar a face. Então, se você mover aqui, né, ela está movendo nessa direção aqui. Então, e daí, se você usar a ferramenta rotar, aí sim importa. Então, eu estou aqui no cantinho e eu clico aqui, ele vai rodar a partir desse ponto aqui, né? Ele muda o eixo base. Mesma coisa aqui, né? Então, cada uma tem o seu uso. Em geral, eu uso a ferramenta mover mesmo, e depois eu movo mais de uma vez. Então, vou mover para essa orientação aqui. Vou apertar o Shift para subir no eixo azul sem me preocupar. E vou mudar aqui para a vista de cima. Eu vou mudar para a projeção paralela, que agora eu vou mostrar, né, como deixar na escala que você quer. Essas técnicas aqui de mudar a escala tal, você pode aplicar ela para outras coisas. Então, por exemplo, a minha obra tem uma cadeira que é 1,60 por 80 por 90 centímetros, né? Essas são as dimensões da cadeira. E eu achei online, né, lá nas plataformas, eu baixei um modelo de uma cadeira que é bem parecida com essa, mas as medidas não são as mesmas. Daí, se você usar essas técnicas que eu mostrar agora, você consegue deixar essa cadeira mais ou menos nas medidas, né, que você quer. No nosso caso, as medidas são essas aqui, né? A escultura tem 25,6 por 28,8. Então, o que eu vou fazer é usar aqui a ferramenta fita métrica. Desse ponto, vou colocar 25,6. Espera que eu apertei um vírgula ali. Aí ele foi para baixo. Então, 25,6. E daí, aqui, eu vou colocar, eu não lembro, 28,8. Então, 28,8. E daí, tá aqui as minhas linhas guias. Agora o que eu vou fazer é alinhar essa ponta com essa ponta. Daí, por isso que é bom você usar essa visão aqui, que é meio difícil de alinhar às vezes, né? Às vezes vai sozinho, às vezes não. Né? Então vamos ver aqui de cima. Agora está mais ou menos alinhado, né? É isso. Daí a ferramenta que eu vou usar é a escala, essa aqui, você pode apertar essa também. E daí, se você vier desses pontos, né, mais pro meio e tal, ele faz essa escala, né, meio que deforma, tal. Mas se você vir nessas da ponta, não.
E daí, quando você chega próximo de uma linha guia, ele mesmo sozinho, né, já encaixa automaticamente. E daí agora tá na escala que eu queria. Agora eu posso excluir as guias. Não preciso delas. Eu vou colocar uma corzinha aqui, eu venho em cores, né? Tem essas cores pré-determinadas, mas eu posso editar depois. Vou colocar esse azul. Na vista de cima, eu vou dar uma centralizada aqui no olho mesmo, não tem problema muito. E tá aí a nossa escultura. Vou salvar. Deixa eu só ver o horário aqui. Tá. E a gente tem as nossas duas obras. Agora, o que eu vou fazer, eu vou criar um novo arquivo, tá salvo. Então, vou salvar aqui como cenas 2. E o que eu recomendo é fazer esse... aqui todas as coisas, né? Importar, escala. O que eu recomendo é vocês sempre fazerem as obras separadas, depois eu vou mostrar um pouco o porquê disso, e depois você criar um arquivo separado com a cena e importar os arquivos, né, que é bem simples de importar. Aqui no caso, o da TV eu vou pôr direto para mostrar o recurso, né, aqui do 3D Warehouse, mas em geral eu também faria separado, né, só para mostrar rapidamente. Para subir as paredes, há várias formas de fazer isso, né? São várias ferramentas, né? Daria para fazer aquilo que eu mostrei, né? De usar a equidistância, né? Então aqui eu fiz 4 por 4 metros. E daí eu uso aqui a ferramenta e defino, né? Que é para fora a parede, geralmente é uns 15 centímetros de profundidade a parede. E subir ela, né? Daí eu subo, sei lá, 3 metros. Né? E não tá cortado assim porque tá na câmera paralela. Se a gente vier pra perspectiva, né? E vir pra fora, dá pra ver tranquilo. Eu não recomendo você fazer isso, a não ser que seja uma sala, né? A sua obra, ou esteja, né? Que considere as 4 paredes aqui, né? Ou outra forma que for. Justamente porque é mais difícil você fazer a vista que você quer e manipular os objetos aqui dentro, né? É meio chato vir aqui e tal. Tem ferramentas, né? Que é a seção, que eu não vou mostrar, que é uma coisa mais avançada, né? Mas que você criar um corte aqui, daí você consegue mexer mais fácil. Mas para o nosso caso, para a grande maioria dos casos, não envolve tantas paredes aqui. Então eu vou fazer só uma quinazinha rapidinho aqui, que é a mesma coisa. Então eu crio aqui um 400 por 15, né? Já está com a profundidade aqui. Eu subo 300, criei o grupo, joguei para trás. Aqui eu joguei para trás porque eu tinha feito para dentro, né? Se eu fizer para fora, dá na mesma também. Vou criar aqui 400 por 15. Ó, veio na orientação errada, então 15 por 400. Aí, ó. 15 por 400. Tá, agora foi. Subo 300. Daí eu agrupo. Aqui já estava um grupo. E daí eu vou criar o chão aqui rapidamente também. Só fazer um 400 por 400. E jogar aqui para baixo. 15. Agrupo de novo aqui. E daí eu seleciono os 3. E daí o que eu vou fazer é eu vou bloquear eles, né? Porque eu não vou usar mais eles, né? São paredes que eu não vou precisar mover. Qualquer coisa eu desbloqueio, mas nesse momento eu não vou editar, então deixo bloqueado mesmo. Agora eu vou mostrar aqui o 3D Warehouse. Você pode vir aqui em arquivo, 3D Warehouse,
obter modelos, que é o caminho que antes tinha, mas agora nas versões mais recentes eles tiraram esse caminho e você só consegue acessar por aqui, né, que é o janela 3D Warehouse. O que ele abre aqui, na verdade, é um site, né? Então você poderia abrir no seu navegador, no Chrome, onde você quisesse, que daria um pouco na mesma. Você precisa criar uma conta, né, na Trimble, você pode associar com sua conta Google, é bem fácil, é gratuito, assim, uma conta normal. E aqui, né, estão os objetos, modelos todos gratuitos, não tem nenhuma versão que é paga desses modelos. Às vezes é gente que, né, usuário comum que subiu esses modelos, ou às vezes é marcas aqui, que nem essas aqui, arquitetos, sei lá o que. Eu vou procurar uma coisa rapidinha, qualquer, só para mostrar para vocês. Por exemplo, prateleira, né, que é uma coisa que às vezes aparece bastante em obra. Então coloquei em português mesmo, você podia colocar em inglês ou outro idioma. E daí tem essa prateleira aqui que eu achei que é parecida com a que eu quero usar no meu TCC, por exemplo. Eu aperto aqui, né, nesse botãozinho de baixar, vai vir, não, carregar isso diretamente nesse modelo. Sim, carregou e daí tá aqui, né. A ideia aqui já é seu, você pode mover, né, você pode aumentar, pode mudar a cor. Para mudar a cor, acho que tem que entrar aqui. Aqui, é um monte de grupo, né? Desse tem que vir exatamente, tá? Mudar a cor. Mas é isso. Então, dependendo, né, do seu trabalho, da sua obra, não tem problema nenhum, né? Vir aqui, né? Porque são todos gratuitos, tal. E foi feito para usar assim mesmo, né? Então tem muito no campo do design de interiores, né? Sei lá, preciso de uma geladeira Brastemp, né, para colocar. Daí tem aqui, né? Talvez tenha, talvez não tenha, né? Também tem uma questão de às vezes não é o melhor modelo que tem. Deixa eu entrar aqui de novo, né? Às vezes não é o melhor modelo, né? Não é um modelo bem feito justamente porque é aberto para usuários, né? Então, sei lá, esse aqui às vezes, né, não está tão bem modelado, não tem os cantos tão arredondados, ou a textura não é a melhor textura do mundo. Mas em contrapartida também tem esses outros modelos, digamos, mais profissionais. Então, por exemplo, putz, essa poltrona aqui, sei lá que poltrona é essa, né? Mas aqui a gente vê, esse aqui também não é assim que vai vir, eu vou mostrar, né? Teve uma renderização, com iluminação, com as texturas melhores. Mas, aqui ó, o que veio é isso aqui, né? Veio com a imagenzinha, você pode apagar ela que você não quer a imagem. Às vezes fica grande assim, não sei porque, daí você pode também tirar e vir pra cá, né? Daí fica só ela. E daí tem esse texto também aqui, que você não precisa dele. Né? Acho que é o texto falando do modelo, né? Poltrona Easy e as medidas. Mas tá aqui, né? Ó. Esse aqui tá mais bem modelado, tem as curvas e tal. E provavelmente para modelar isso no SketchUp seria um trabalho grande, né? Provavelmente não foi modelado no SketchUp, só foi otimizado para funcionar aqui, né? Então tem um pouco disso, de ver o que é melhor, né? Modelar ali, ou trazer o modelo pronto, ou até mesmo não modelar, como vai ser uma imagem em 2D, às vezes colocar só a textura em escala, né? Se cria um quadrado aqui, sei lá, uma escultura que vista de frente tem 40 por 60, né? Então você cria aqui, e aqui na textura você pode colocar um PNG, né? Não precisa ser um JPEG. Então pode ter a transparência, né? Então, sei lá, uma escultura com arco. Daí você põe e vai funcionar também. Vai estar em escala e você faz as vistas, né? Então, se é uma escultura, você pode colocar aí 3, 4 faces, sabe? Né? Tirar as fotos certinhas e vai ser uma imagem boa ali para você pôr no seu memorial descritivo. O que eu vou fazer aqui é colocar uma TV que eu já tinha baixado antes, mas só para não ter que procurar de novo e tal. Mas é uma TV que veio de lá também, do 3D Warehouse.
né? Então ela veio aqui, TV 43. Ela está na orientação errada, eu quero que ela fique nessa parede, então vamos ver ela aqui. Né? Às vezes é meio chato, né? Porque achar a orientação certa, mas está aqui, 90 graus, tá bom. Outra coisa que eu vou mover é que eu quero ela na vertical. Né? Daí eu posso já colocar uma linha guia aqui, que eu quero ela a 100 metros, a 100 centímetros, né? Da quina e a 160, né? Que é a linha da visão. Vou clicar nela duas vezes, ó, tô aqui na face, vou fazer a mesma coisa, converter em textura única, criar textura. Né? Edito. Aqui, ó, presta atenção, porque como sempre muda o valor, esse valor está certo. Então, 54,2 e 98. Selecionei aqui a imagem que eu tinha preparado, que é um frame, né, em 16:9. Acho que aqui está certinho até. Tá uma resolução um pouco mais baixa, 720 por 1080, né, que é de vídeo, né, em vertical. E aqui acho que era 52. Peraí. Aí, isso aqui. Às vezes isso aqui também funciona. Você clica aqui e aqui, né? Ele preenche tudo. Então, mais ou menos isso. Tá bom? E tá aqui o meu frame. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar ela no olho. Assim, né? Eu vou vir aqui de lado. Eu vou posicionar ela bem no meio que no olho, porque depois a gente faz o ajuste fino. Ela só precisa estar mais ou menos na posição que eu quero. E depois eu vou mostrar, né, como a linha de verdade. Então, uma das três obras já foi. Agora essa parte é bem rápida, né? Eu vou abrir aqui o meu Windows, minha janela do Windows. E as obras que a gente fez foi a escultura 2 e a moldura 2. Então, ó, cliquei, arrastei. Travou um pouco. Talvez na próxima não trave tanto, né? Mas tá aqui, né? Então, só de clicar e arrastar ela já vem. Eu vou virar aqui 90 graus também, que ela não tava. Vamos ver aqui. E daí às vezes tem esse problema, né? De entrou um pouquinho, né? Daí você pode virar aqui, ó. O melhor é a projeção paralela para você ver certinho, né? Onde tá. E aqui tá bom, tá na parede. Né? Tô aqui na projeção paralela, vou pegar a escultura também, que é essa aqui que a gente acabou de fazer, a escultura 2. E daí foi, né? Só clicar e arrastar, ela tá aqui. Aqui bem rapidamente, vou criar as mesmas linhas aqui, então 100, 160. Aqui uma visão boa, então do chão vou criar 130, 130. Vou mudar aqui para essa vista aqui. Vou posicionar esse aqui também mais ou menos, né? Não precisa ser a coisa mais precisa, mas aqui está mais ou menos. Vou vir aqui nessa visão e a minha escultura também eu vou colocar mais ou menos. Né? No caso daquela lá, ela estava meio inclinada, mas aí depois a gente inclina. Agora que a gente já tem todas as obras mais ou menos no espaço, a gente vai para a última etapa. Aqui, né? Mesma coisa. A gente vai para a última etapa, que é a criação das cenas. Então eu recomendo nós estar aqui movendo e tal, antes de começar a criar essa primeira cena meio padrão. Né? Você pode renomear, mas aqui eu vou deixar como cena 1, que é essa aqui que a gente está mexendo tranquilo. E agora o que eu vou fazer é uma cena que é só dessa parede aqui, né? Que é aquela imagem que eu tinha mostrado antes. Para fazer isso, eu vou alinhar essa obra certinha com a parede. Então, a última ferramenta, acho que é a última, né, que a gente vai aprender hoje, é essa aqui, que é a dimensões.
Dimensões de texto, que é para essa etapa final. Eu vou ligar aqui o grande, né, para vocês verem que é essa aqui. Como ela funciona? Você tem que selecionar um ponto, ou, né, o primeiro ponto que você quer medir e o segundo. O primeiro ponto que eu quero é esse aqui, o do meio, né, que ele já existe, né, o ponto mediano do grupo. E eu quero saber a distância que está exatamente daqui até a parede. Como aqui a parede não tem ponto nenhum, tem talvez esse, eu vou vir com esse mesmo assim, que é a intersecção. Eu vou clicar nele e daí eu vou arrastar. E daí ele vai mostrar certinho, né, qual a distância que está. Então aqui deu, né, esse aqui está 1 metro e 1,6. Aqui eu já vou, né, se eu selecionar isso aqui, se eu selecionar a dimensão em si, eu posso mover, né, mais para cá, mais para lá, não importa. Se eu mover a minha obra em si, ele muda dinamicamente, né? Daí para saber exatamente de onde está da parede. Como eu estou aqui na 112, eu vou vir mover para cá 12. 12, Enter, e agora minha obra está certinha a 100 centímetros da parede. Outra medida que é importante, e claro, todas essas medidas aí é muito pensando, né, para quem que eu estou mostrando essa medida. Então é para o montador, então para o montador, para ele é importante, né, a medida da distância entre a parede e do chão, né, que é o que eu vou fazer aqui agora. Mas se é para uma visão mais geral, eu posso vir aqui, né, dimensão entre aqui e aqui, puxar e tá aqui a dimensão da moldura, né? Então talvez eu vou abrir depois um arquivo, né, com outras indicações, né, daí ponderar, né, não precisa lotar uma imagem com todas as medidas, todas as informações, né, você pode fazer imagens diferentes e é para isso também que serve a cena. Então, né, eu vou criar só mais uma medida aqui, né, então dimensões a partir desse ponto, né, que é a extremidade agora, com esse ponto aqui, né, já foi. Como eu já fiz essa obra, essa simulação várias vezes, eu sei que acho que é 1,88,5 certinho para ficar aqui no meio, então eu quase acertei dessa vez. Mas se eu mover aqui, então 0,1, não isso, né? Se eu mover a obra, no caso, né? Eu vou mover 0,1 para baixo. Ficou 1,88,5. Por que eu falei que essa é a medida que eu quero? Porque né, eu quero que a linha da visão passe aqui no meio do respiro entre elas, lembrando que o respiro ficou de 5 centímetros. E daí se eu usar a fita métrica aqui, né, entre o meio e aqui, tá 2,5 centímetros, e aqui para baixo 2,5 centímetros, ou seja, está centralizada do jeito que eu queria. E daí agora, para criar a próxima cena, o que eu posso fazer é vir aqui, ó, vista direita, câmera, projeção paralela, alinho aqui que isso é um pouco importante, depois dá para mudar. E daí, por exemplo, eu não quero mostrar a escultura, né, porque é só essa parede. Então eu posso ocultar essas linhas aqui que eu usei para outra coisa. Eu posso ocultar também, né, eu seleciono a linha, oculto. Essa linha também aqui não precisa. Eu não preciso da TV. A TV está bloqueada? Desbloqueia a TV antes de ocultar, senão não vai deixar. Né? Então vamos fingir que a minha imagem é só isso, né? Minha obra ou quero fazer só dessa vista dessa parede. Eu crio aqui uma nova cena. E daí o que aconteceu aqui? Se eu apertar aqui de novo, voltar para a cena 1, todas as coisas que eu ocultei, elas voltam, né? Porque a cena funciona dessa forma, né? Os elementos que você está querendo ver agora. Né? Então eu estou aqui na cena 2.
Uma última coisa que eu vou adicionar para ela é usar essa ferramenta texto, né? Que é, só para vocês verem, né? Então, se eu colocar aqui, sei lá, linha da visão, vai ficar. Outra coisa que eu não mencionei é que vocês podem editar aqui também. Então, se vocês quiserem arredondar, né, tirar o ponto e vírgula, vocês podem, mas ao fazer isso, ele perde nessa coisa dinâmica. Então, tá vendo que o de baixo tá atualizando, né, em tempo real qual que é a distância, mas o que eu acabei de editar não, porque apesar, né, da setinha tá aqui, tá certinho, ele não atualiza. Então é isso. Agora, o que eu vou fazer é eu vou abrir outro modelo que já está um pouco avançado, mas assim, não fiz nada de novo, né? Eu só fiz mais bonitinho, coloquei outros elementos para a gente ver outras coisas. Que é esse aqui. Então, só com essas ferramentas dá para criar uma gama diferente de imagens para você colocar no seu memorial descritivo, no seu projeto, na sua inscrição para o seu digital, para um edital. E o que eu fiz aqui, né? Na verdade, além dessa cena, eu fiz, por exemplo, essa que era aquela do começo, que também não tem nada demais. Deixa eu fechar aqui que a gente não precisa muito agora. Só fiz aqui, coloquei na a perspectiva, coloquei a legenda de cada elemento, né? Então aqui é um vídeo, a moldura, aqui é a escultura. E daí, por exemplo, né? E daí eu já vou mostrar como exportar. Então achei essa aqui legal para colocar, né? Para mostrar, acho que tem uma espacialidade legal, dá para ver que aqui, né? Tem um pouco nessa coisa da escala humana. Para exportar é bem simples, vem em arquivo. Deixa eu... Tá, é isso aqui, né? Arquivo, exportar, gráfico 2D. E daí eu vou salvar lá na minha pasta do Sketch, né? Vou exportar aqui como cena local. Aqui, pronto, cena. Daí eu já mostro para vocês a imagem, que é essa aqui, né? Que é bem parecida com a outra, porque é a mesma coisa que eu fiz mais cedo, né? Mas tá aí, né? Essa que exportou. Uma coisa que é importante é que ela exporta no formato que tiver a minha janela. Então, se eu aumentei aqui e eu exporto de novo, então cena A2. Então, a cena A2 que acabou de aparecer aqui é essa cena A2 que mostra mais coisas, né? Essa cena primeira aqui que eu tinha mostrado, essa aqui, né, que eu tinha mostrado antes, então eu posso simplesmente ocultar essas coisas que eu não quero, né? Então, ó, tô ocultando isso que esse aqui talvez precise, né? E eu só posso mover também, ó, linha da é que na verdade aqui move o texto, né? Então seria talvez melhor criar de novo, né? Mas tá aqui né, a pessoinha. E o que eu posso fazer, eu venho aqui de novo mostrar minha bandeja, mostrar bandeja, né? E eu tô sem as cenas, então vem aqui, ó, janela, bandeja, cenas. Eu posso atualizar a cena, né? Eu atualizo tudo, tá ótimo. E daí quando eu voltar, agora sim tá certinho, né? Tá só com o que eu quero, né? Tudo ocultado. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu não mostrei, e que na verdade era melhor eu mostrar no outro, né? Aqui, vamos voltar aqui no Cena 2, né? Que eu não mostrei. Deixa eu ocultar as coisas, né? Então eu vou mostrar agora que é o que eu esqueci, né? Modificações e atualizando as obras, né? Então vamos supor que né, eu mudei o respiro daqui, ou a disposição, ou até mesmo a imagem, ou eu mudei a moldura, eu quero atualizar. O que eu faço? Eu venho aqui na minha obra que eu fiz, né, que é o Moldura 2, eu abro de novo, né, já está salvo, um arquivo separado.
Espera abrir. Ah, peraí, eu abri errado. Eu abri no 2020. Tá. Eu vou abrir aqui no certo, que é o 2017. Né? Começa a usar. E daí o que eu vou fazer? Tá meio merda. O que eu vou fazer, eu vou modificar, né? Então, ó, vou mudar aqui a escala um pouquinho, né? Vamos, sei lá. Isso aí fica a critério de vocês, né? Qualquer modificação. Sei lá, quero que seja, sei lá, concreto. Não sei, qualquer coisa, né? Tá. Foi pro outro sem querer, né? Então, tá aqui, mudei minha obra. E agora minha obra é assim, né? Então eu vou salvar. Se eu volto aqui na cena 2, que é que eu tava, e eu recarrego, e daí eu seleciono aqui, né, molduras 2, viu? Ele atualizou automaticamente. Então é uma forma prática, né? Então esse fluxo que eu apresentei para vocês, né, de fazer a obra separado do arquivo das cenas é bom por causa disso, né? Porque daí você atualiza e daí é mais simples. Uma coisa negativa é que, como você atualizou, né, perdeu aqui o vínculo com o negócio, mas daí você faz de novo, né? Né, pensando que é outra etapa tal, mas já agiliza bastante do que ter que vir aqui e editar as coisas aqui, às vezes, né, tá com um monte de coisa e daí você se perder, né? E agora, tá quase dando horário, uma última coisa que eu vou mostrar para vocês lá na cena mais bonitinha que eu tinha feito, que é essa aqui, é os estilos, que era aquilo que eu tinha mencionado, né? Qual a diferença de escolher um modelo ou outro, né? Além do que já vem com, né, com a medida, né? Se é centímetros, milímetros, né? E as outras medidas que tem. Os estilos é essa bandeja que tem aqui, né? Ó, eu vou tirar ela, vim aqui a mesma coisa, janela, bandeja 1, estilos. Vai ter a mesma coisa das pastas. Sinceramente, a maioria é bem feio, então, sei lá. Esse aqui, acho feio. Mas no estilos padrão, tem umas que são mais legais. O padrão, eu acho que o que tava era esse, né? Então, o que muda é o fundo, né? O seu modelo continua sendo o mesmo. O que muda é como o modelo interpreta tanto o fundo, quanto o preenchimento e as arestas e iluminação, sombra, né? Então, geralmente eu uso esse. Um que é bastante usado é esse aqui, né? O linha oculta, que é provavelmente aquele que usaram lá no Itaú Cultural, né? Devem ter feito um vídeo, né, em todos nesse estilo. Outro que vocês podem usar, que também é legal, né? Acho que é esse aqui. Então esse aqui naquele chapa, né? Então às vezes, eu não quero que essa imagem em si não precisa ter tanta informação, né? Porque eu já fiz uma imagem anterior que mostra a imagem das obras, né? Sei lá, eu já fiz uma imagem assim, né? Ou eu já fiz uma imagem assim, né? Que tem todas as imagens e tal. Então essa aqui que é só de moldura vai ser uma imagem menor, então não precisa de detalhe. Eu faço assim, só com cor, né? Ou eu faço assim. E daí também atualiza o estilo, como atualiza a cena, né? Como vocês viram, né? Então se eu volto para cá, volta a ser assim, né? Então se eu quero que essa cena seja assim, eu posso atualizar a cena e daí vai estar, né? Ela tá aqui, ela tá aqui, e daí, né, um arquivo só com cena, eu tenho várias vistas, eu não preciso criar um monte de arquivo, né? Então, acho que é isso, esse era o conteúdo. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui, mas acho que não, né? E agora fica aberto para perguntas, dúvidas, aquele momento, né, acho que teve gente que chegou depois, né, ver tem se tem algo, né, que relacionado ao seu TCC ou outra produção que você queira perguntar.
E é isso, obrigado pela presença aí de todo mundo. E bom TCC para todos, né? É isso, tchau, tchau.